aquela má impressão. Então, uma das coisas que eu me orgulhava e me arrependo de falar assim, cara, por que aquele filme que tá sendo falado, né? A Bíblia fala que a mão direita faz, mas que ele não pode saber e tudo mais. Da esmola ao pobre, é só continuar lendo o texto. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse, hoje, graças a Deus, não tem mais nada, muito pelo contrário, isso é uma referência pra mim também. Ainda bem. A glória a Deus. Não, só dando um contexto aqui do porquê que eu tinha essa dúvida, porque eu quero perguntar aqui, porque alguém pode ter essa dúvida. Qual é a intenção de filmar o milagre, de filmar a cura? Qual a motivação para fazer isso? Que, assim como eu tive uma época de maturidade, essa questão, eu condenava você, o Todd White, todo mundo que fazia algo, eu falava que absurdo, não tem que mostrar. Sim. E hoje eu falo, cara, é bênção que mostra para inspirar os outros. Qual que é a... Mas você respondeu. Então já respondi. É, isso daí, você vai inspirar os outros. Os discípulos tinham papel, eles tinham os pergaminhos, eles tinham as penas, e eles fizeram o quê? Eles escreveram. Nós temos câmeras, tem rádio, tem internet. Imagina Paulo com a internet, você acha que ele não ia usar isso? Com certeza. Eu acho que ele usaria. Né? Hoje, talvez, João escrevendo, faltaria HDs para colocar tudo que a gente filmou de Jesus. Porque com certeza os caras estariam filmando, porque o que eles tinham da publicidade deles eram as cartas, e eles escreveram, e eles mandavam, e eles contavam as histórias. E o sentimento sempre foi esse. Cara, os caras saem pelado no meio da rua, se alegram com isso, vivem, sabe, pro diabo com toda a força que podem, e a gente vai viver por Cristo escondido e com medo de fazer as coisas. Então, seria muito mais fácil não filmar nada, viver a minha própria vida, do que se expor e ter gente lá falando, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado o tempo todo. E aí a pergunta é, o que convém, agradar os homens ou agradar a Deus? E eu escutei muito disso, a vida toda. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Pois é, mas a resposta era essa, eu estou fazendo isso, não é pelo Senhor. Para mim, essa era uma convicção que Deus me colocou no meu coração de fazer. E seria muito mais fácil não fazer, e se fazer outra coisa da vida. Mas era uma convicção, e eu creio que assim, os frutos, né, a sabedoria é comprovada pelos frutos. E eu creio que hoje, cara, a gente chegou lá no sertão, e eu encontrei um casal missionário morando no sertão, de um menino que com 16 anos começou a assistir os vídeos. Uau. E hoje ele era um missionário no sertão. Uau. Tipo, nem sabia que isso ia acontecer. O cara estava lá. Poderia ter parado nas críticas, como a maioria das pessoas fazem. Mas a gente preferiu, tipo, mano, isso aqui é o que Deus nos deu, nós temos essa ferramenta, todo mundo usa isso para mostrar o que o diabo está fazendo, vamos usar para mostrar o que Jesus está fazendo. Já comecei a chorar. Eva. Não, mas é porque... eu acredito que eu sou um desses frutos, assim, de, tipo, vídeos como o seu, do Todd, de pessoas que eu encontrava falando com tanta propriedade sobre a palavra de Deus, e eu ter crescido numa realidade que talvez não cresce muito em curas e outras coisas, e começar a ver isso e falar assim, não é possível que esse cara tenha tanta propriedade da Bíblia e esteja me enganando com essa cena de cura, saca? Então, isso acaba gerando fé na gente também, assim. Deixa eu te contar como começou, então, pra você ter uma ideia. O Lone, que está aqui, que pregou aqui, ele estava vindo do Canadá, eu escrevia um blog, aí um dia eu estava no culto, e uma noite anterior eu recebi um vídeo de algum lugar, um vídeo muito ruim. Sabe quando você filmava que ficava tudo Minecraft, assim, tudo quadrado? E eram dois meninos orando por uma mulher na rua, numa estação, e não dava nem para ver o rosto dela, nem deles, tão ruim que era o vídeo. Mas eles pulavam de alegria que ela foi curada, e aquilo incendiou meu coração. Eu falei, uau, que incrível! Aí eu tava orando assim, o canadense estava vindo, eu falei, vou pegar uma GoPro, preciso de uma GoPro. Porque eu sempre gostei de esporte, então o GoPro os caras colocavam para surfar, para pular de paraquedas. Eu falei, se eu colocar uma GoPro para orar pelas pessoas, ia ser muito legal, assim. Veio daí o insight. Liguei pro Lone, o Lone veio, me ofertou a GoPro, eu ia pagar para ele, me ofertou. Aí eu fui para a igreja, naquela mesma noite a gente filmou, eu peguei e postei no Facebook a filmagem. Comecei a postar durante aquela semana. E aí a galera começou a comentar, isso é mentira, eles são mentirosos, isso, falando. Eu falei assim, mano, eles estão falando que na igreja é uma mentira, então, e se eu for pra rua? Filmar na rua, se Jesus faz na igreja, vai fazer na rua, eu quero ver eles falar que é mentira. Aí eu peguei, pus a GoPro na cintura, amarrei no cinto lá e saí. E no começo eu nem mostrava rosto, não mostrava nada, era só minhas pernas, mão, era assim. Só que daí eu comecei, o Thomas estava comigo, o Thomas Tutic estava comigo. E eu escrevi o blog, não tinha meu rosto, filmava a GoPro, não tinha o rosto. E o Thomas falou, cara,
as pessoas precisam se relacionar com pessoas reais. Uau. Os jovens precisam ver que você é um moleque magrelo, cabeludo, que Com tá uma fazendo mecha. isso, para que eles também falem assim, meu, se o cara faz isso, eu também posso fazer. E aí foi um combate na época, mas tá bom, então vamos fazer. Eu comecei a mostrar o rosto, mas foi para que as pessoas vissem isso, Uau. assim. Foi quantos anos isso? Eu tinha, acho que 21, 22, alguma coisa assim. E aí eu fiz um dia um vídeo, aqui em Piracicaba ainda, o Gil tava lá também, foi nesse dia, nesse evangelismo. Parceirão. E aí, pregamos, filmei, coloquei no Facebook, eu fui para Brasília, tava pregando um culto numa casa, e aí eu tava mó feliz, que legal, evangelismo, o cara não enxergava direito, foi curado, foi mó legal o vídeo, tem até hoje no YouTube. Aí eu postei no Facebook, era Facebook na época, não era nem YouTube. Sim. E daí, comentaram embaixo, alguém marcou alguém, a pessoa comentou, fez tudo, só faltou evangelismo. Eu falei, mano, mas a gente tá só fazendo isso, a gente só tá evangelizando. E eu fiquei muito triste na hora, porque eu falei, irmão, os caras é muito bom pra falar como não é pra fazer, mas ninguém tá fazendo nada, entendeu? Todo mundo fala, não é assim, não é assim, não é assim, então faz, mas porque todo mundo que falasse como não fazer, se estivesse fazendo, a gente tava, mano, o mundo tava ganho pra Jesus já, tá ligado? É assim, aí eu fui pregar, aí tinha um pastor numa igreja presbiteriana, assim, lá, e aí eu preguei. Aí no final eu falei, pastor, você poderia orar para encerrar? Aí ele pôs a mão nas minhas costas, um pastor presbiteriano do Brasil. Pôs a mão nas minhas costas e começou a orar em línguas. Eu falei, mano, tem alguma coisa estranha com esse cara. Aí ele começou a orar em línguas e falou assim, meu filho, as pessoas falam para você que não é assim, que não é desse jeito, que não é assim que se faz, que você está fazendo errado. Mas eu te pergunto, a quem convém? Agradar os homens ou agradar a Deus? Uau. E aquilo eu levei para a vida toda. Até hoje. Você vai na internet, estou na África, entra lá. A galera tá falando, continua falando. Não é assim que se faz, estão querendo se mostrar, isso é uma mentira, tão endemoniado e tudo. Os caras falam tudo. Mas, cara, quem convém? Agradar os homens e agradar a Deus. É sempre assim, cara. Quando você está servindo ao Senhor, sempre vai ter alguém que está fazendo, que vai falar que é diferente da forma de fazer. Mas faz o que o Senhor te deu para fazer e seja fiel a Deus. Sim. E já era. E a eternidade dirá. É a eternidade. É o que fica. É assim. Foi assim que começou. A gente pode ir para os comentários um Devemos. pouco? Agora tem muitas perguntas.